Muito bom dia, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, da Igreja Batista em Vila das Belezas em primeiro lugar, mas também o nosso muito bom dia e o nosso muito bem-vindo aos queridos irmãos de outras igrejas que costumeiramente participam do nosso culto. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua igreja. Nossos queridos colegas, pastores, alguns deles quando tem tempo, eu sei que participam do nosso culto também. O nosso caloroso abraço aos nossos colegas, Deus os abençoe, o seu ministério, sua igreja, sua família. Queridos irmãos, hoje, primeiro domingo do mês, um dia muito especial em nossa igreja, por ser o domingo, o dia do Senhor, mas também por ser o primeiro domingo do mês. Tradicionalmente, em nossa igreja, nós temos a celebração da ceia do Senhor. E nesse período em que nós estamos vivendo essa dificuldade de isolamento social, nós não temos feito, e pelo que compreendemos do sentido da ceia, preferimos não fazer virtualmente, como alguns poucos têm feito, mas outros também não fazem pela compreensão que tem da natureza da ceia do Senhor, o sentido e a comunhão que requer a realização da ceia, a comunhão presencial, um momento de adoração de todo o povo. Assim, nós vamos nos lembrando, evidentemente, e sentindo falta da nossa comunhão, mas como batistas que somos, e sei que algumas outras denominações também, nós consideramos a ceia do Senhor um memorial e não alguma coisa sacramental, né, que traga santificação, santidade para a nossa vida pela ingestão do vinho e do pão. Não, o nosso entendimento bíblico, até pela clareza bíblica, é de que se trata de um memorial. Então, quando a gente puder fazer na casa do Senhor, com a presença dos irmãos, nós faremos com muita alegria e com muita saudade, com muita vontade. Bem-vindos, queridos irmãos, vamos orar ao Senhor agradecendo a oportunidade de mais um culto para a glória de Deus e também para a nossa edificação, para a nossa alegria plena em Cristo Jesus. Oremos. Deus bendito, nosso amado Pai, é maravilhoso, Senhor, estar em Tua presença e especialmente em momento de culto com a igreja, com o povo do Senhor, o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos pela oportunidade que temos, ó Deus, de nos reunir em torno do Teu nome e da Tua bendita palavra, e glorificar o nome de Jesus, o Teu amado Filho, para a Tua glória, Senhor. Obrigado por esta manhã feliz de domingo, dia do Senhor. Obrigado pela presença, mesmo virtual, de tantos irmãos e o seu envolvimento neste culto. Pai querido, pedimos a Tua bênção sobre todos nós, nossas famílias, nossas necessidades, nossa igreja, nossos projetos, nossos missionários. Ó Deus, derrama do trono da Tua glória bênçãos incontáveis sobre o Teu povo, as Tuas igrejas, a Tua igreja, mas as Tuas igrejas locais, expressões da Tua igreja bendita e gloriosa, corpo de Cristo. Ó Deus, toma-nos em Tuas mãos, abençoa o nosso coração, abençoa a nossa mente, para que neste culto nós possamos inteiramente dedicar ao Senhor um culto racional, para a Tua glória. Mais uma vez dizemos, ó Deus, dirija-nos e aceite o nosso louvor, pois nós Te louvamos com gratidão em nossos corações, no nome santo de Jesus, nosso amado Salvador. Amém. Queridos irmãos, então vamos cantar um hino de louvor, de adoração ao nosso Deus. Convido todos a elevarem as suas vozes com alegria
ao trono da glória do Senhor e glorificá-lo, cantando um dos nossos hinos do cantor cristão. De toda bênção vem o canto me inspirar, dons de Deus que nunca cessam, querem alto som louvar. Oh, ensina um novo canto dos gemidos lá dos céus, ao teu serve, ao povo santo, pra louvarmos-te, bom Deus. A meu Ebenezer ergo, pois Jesus me socorreu, e por sua graça espero transportar-me para o céu. Meu perdido procurou-me, longe do meu Deus sem luz, maculado e vil lavou-me com seu sangue o bom Jesus. Devedora tua graça, cada dia e hora sou, teu desvelo sempre faça com que eu ame a ti, Senhor. Tens minha alma vacilante, tu aprende-a com amor, para que ela todo instante glorifique a ti, Senhor. Orar ao Senhor, interceder pelos nossos irmãos, por pessoas da família dos nossos irmãos, por grupos especiais, especialmente por causa do momento em que nós vivemos. Nós intercedemos por grupos especiais que em situações normais assim não fazem parte constante, rotineira das nossas orações, mas nesse período está fazendo. São pessoas que trabalham em hospitais, em clínicas, em laboratórios, médicos, enfermeiros, seguranças e afins. Nós oramos por essas pessoas. Temos motivos para agradecer a Deus a melhora de vários irmãos. E também glorificamos a Deus porque parece haver um leve indício, né, do arrefecimento desse contágio. E parece já podermos vislumbrar, um pouquinho distante ainda, mas são luzes que começam a aparecer, de que talvez não estejamos tão distantes de uma volta normal à nossa vida, e assim vamos glorificar a Deus por cada nota de esperança de que a vida volte ao normal. A gente vai sempre agradecer a Deus e interceder por nossos irmãos, por nossa igreja e por nosso país. Então você que tem os seus problemas, as suas necessidades, tem gente na sua família precisando de oração. Nós não temos como colocar todos os nomes aqui, mas eu gostaria que você, nesse momento, pensasse em oração, colocasse o seu nome, né? O nome dessa pessoa. Lembre-se dela e mencione você nesse momento em que nós estaremos orando juntos. Nós conduzimos a oração daqui, mas a nossa compreensão é que todos os irmãos estão orando. E nós estaremos fazendo uma oração coletiva. Então, coloque o nome do seu familiar, né, do seu amigo, ou alguma outra necessidade. Coloque diante de Deus nesse momento, porque a nossa oração, ela envolve todas essas necessidades.
Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, todo-poderoso, os nossos corações descansam, Senhor, e vivemos em paz, mesmo em meio às turbulências que nos cercam, que cercam a nossa igreja, as nossas vidas individuais, também o nosso país e o mundo, mas estamos em paz com o Senhor, pois sabemos pela Tua palavra revelada, verdadeira, imutável, inerrante, sabemos que o Senhor tem em suas mãos o controle de todas as coisas. Não há uma vida sequer, não há um problema sequer, seja na minha vida ou na vida de outrem, de quem quer que seja, não há um problema que não esteja debaixo da tua poderosa mão e debaixo do teu controle. E para atender finalidades que são exclusivamente tuas, Senhor. Assim a nossa alma descansa, o nosso coração também. Mas intercedemos, nós pedimos, suplicamos, porque assim nos ensinou o teu amado Filho, para que nós intercedamos, para que nós supliquemos, para que nós oremos uns pelos outros. Abençoa, pois, ó Deus, tantas pessoas que em outros trabalhos, em nossas atividades semanais, colocamos os seus nomes. Colocamos mais uma vez o nome de todas essas pessoas em tuas mãos e também estes nomes que podem estar sendo mencionados agora pelos irmãos da igreja, que nesse momento de oração pensam ou mencionam este nome. Nós pedimos que o Senhor, mais uma vez, tenha misericórdia, se compadeça e abençoe esses nomes colocados em tua presença nesse instante, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, o teu Filho, porque assim aprendemos e confiamos, pedindo que a tua graça salvadora, a tua graça consoladora, o teu poder restaurador, seja direcionado por ti mesmo para atender cada uma dessas pessoas em suas necessidades. Abençoa os grupos de risco, aqueles mais expostos. Pedimos a tua proteção, o teu cuidado, enquanto o Senhor abençoa também, dando bastante saúde e capacidade para que os nossos enfermeiros, médicos, assistentes sociais façam um trabalho com muito carinho, com muita responsabilidade. Nós te louvamos, ó Deus, porque em alguns hospitais, em vários estados, já estão sendo desarticulados em função da diminuição de pessoas contaminadas que precisam de hospital. Nós agradecemos muito, Pai. Não há um sinal de melhora que não venha de ti, Senhor. Tu és o responsável por nossa vida, por nossa saúde. Não há saúde sem a bênção do Senhor. Não há vitória sem o poder do Senhor. Vitória de verdade, saúde de verdade. Bendito seja o teu santo nome. Abençoe também a nossa igreja, os nossos irmãos idosos. Abençoe aqueles que, em função desse problema, também têm os seus rendimentos diminuídos, o seu salário diminuído, alguns perderam, mas te louvamos porque isto, pelo menos em nossa igreja, não tem sido em número alto. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor tem realmente protegido os teus filhos. Abençoa, pois, a nossa igreja, as tuas igrejas, os teus servos pastores, missionários, todos aqueles que estão envolvidos na obra do Senhor. Pedimos, querido Deus, as tuas mais ricas bênçãos. Também sobre o nosso país, a nossa pátria, os nossos governantes. Pedimos-te, ó Deus, a tua ação rigorosa contra aqueles que trabalham pelo mal do nosso país. Repreende-os, ó Deus, com aquela severidade e rigor que só o Senhor conhece, só o Senhor tem.
em sua perfeita justiça. E abençoa aqueles, Pai, que, mesmo não tendo tantos recursos, forças e influências, mas estão trabalhando para que o nosso país seja melhor, para que o nosso país seja mais solidário e para que as pessoas tenham mais oportunidades. Bendito seja o teu santo nome, ó Deus, pelo que tens feito e pelo muito que ainda farás certamente por teu povo. Nós oramos assim, agradecidos no nome santo de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Queridos irmãos, então nesta manhã, como já mencionamos, esta manhã de domingo, lembrando-nos do que poderíamos ter aqui em nossa igreja e do significado desse dia, eu desejo compartilhar algumas passagens bíblicas na carta escrita aos Hebreus. Textos que se referem ao ministério sacerdotal do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso grande sumo sacerdote. Eu quero inicialmente chamar a atenção para 3 versículos apenas, que está em Hebreus capítulo 4, versos 14, 15 e 16. Embora a nossa consideração, a nossa reflexão comece daqui, do finalzinho do capítulo 4, mas ela vai até o capítulo 8. Então, são vários capítulos em que o autor desta carta reservou para tratar desse assunto tão especial, que é o sacerdócio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, dentro da nossa reflexão, nós vamos tratar de textos que estão aí em quase todos esses capítulos, mas a ideia geral, então vamos chamar isso de contexto. O contexto vai de Hebreus capítulo 4, verso 14, até o final do capítulo 8. Então, que Deus nos abençoe nesta reflexão. Bem-vindos ao estudo da Palavra de Deus. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou dos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém. Queridos irmãos, antes de considerarmos este e alguns outros versículos, seria interessante lembrar alguma coisa, alguma informação sobre a carta aos Hebreus. Essa lembrança nos ajuda a entender os textos, o que se está dizendo sobre os sacerdotes da tribo de Levi, sobre o sacerdócio de Cristo. Então, alguma informação sobre a carta aos Hebreus nos ajuda a isso. O que é que nós sabemos sobre a carta aos Hebreus? Bem, é uma carta escrita aos judeus que se converteram a Cristo Jesus. Coisas que vocês já sabem, evidentemente, mas a gente repete. Não se sabe ao certo quem escreveu esta carta. Muitas especulações foram feitas em torno do nome de Paulo, em torno do nome de Barnabé, em torno do nome de Apolo. E a verdade é que não se chegou a nenhuma conclusão. Já lá para o 3º século, Clemente vai dizer que afinal de contas, só Deus sabe quem escreveu esta carta. Então, se Deus não quis, em seu propósito, não quis que nós soubéssemos quem é o autor desta carta,
então isso não é do nosso interesse. Deve ter sido uma carta escrita um pouquinho antes do ano 70 da nossa era, mas sem muita precisão do ano em que ela foi escrita. Por que esta carta foi escrita? O que é que estava acontecendo com os judeus convertidos ao cristianismo e que levou o autor dessa carta a escrever e a tratar desses assuntos para ajudar aqueles irmãos judeus convertidos? Então vejam bem. Os judeus convertidos, claro, eles vinham do judaísmo, uma religião, né, judaica milenar, com toda aquela estrutura de culto, de organização que nós conhecemos, boa parte, e ao ouvirem falar de Jesus, o que nós sabemos é que a grande maioria dos judeus até hoje tem rejeitado Cristo e aguardando outro Messias. Mas isso não significa que todos os judeus o rejeitaram. Muitos se converteram. E mesmo naquela época, basta a gente lembrar o ministério de Pedro, né, e o ministério de Paulo, que sempre tentaram trabalhar primeiramente pregando o Evangelho e apresentando Cristo aos judeus. Pelo índice de rejeição e pelo modo tão forte como os judeus rejeitaram, então a gente observa Paulo dizendo então, parto para os gentios, e que de fato Deus o escolheu para ser o grande apóstolo, missionário, pregador aos gentios. Pedro, conhecido como aquele, o apóstolo mais voltado para os judeus, embora Deus tenha dado lições preciosas a Pedro, mostrando que o reino de Cristo Jesus era também para os gentios. Aos poucos, a ideia do que era o reino de Cristo, a ideia do que Cristo havia feito, juntado os dois povos, judeus e gentios, para fazer um novo povo, aos poucos isso vai se consolidando, vai sendo compreendido pelos próprios apóstolos. Então, os judeus aqui são oriundos do judaísmo, evidentemente, mas convertidos. Só que eles se convertiam e pelo modo como se apresentava o Evangelho, considerando as palavras de Cristo, muitas delas não muito bem compreendidas ainda, eles aguardavam que Cristo voltasse ali nos seus dias. Então, duas coisas estavam acontecendo na vida desses judeus. Eles entendiam que Cristo estava demorando demais. Esse é um ponto. O segundo ponto, eles sofriam perseguições. Então a pressão era muito grande, a perseguição também. Havia quase que um desespero para que Cristo voltasse logo, e também para que aquela perseguição acabasse. E nenhuma das duas coisas acabava. E isso estava arrefecendo um pouco, desmotivando os judeus a continuarem. Então havia uma possibilidade real, em função dos acontecimentos, da leitura que se fazia pelos apóstolos, escritores, havia esse perigo desses judeus voltarem atrás, abandonarem a sua fé. Então a carta aos Hebreus, ela é escrita exatamente como uma mensagem específica para os judeus convertidos, para que compreendessem a grandiosidade do ministério de Cristo Jesus, a superioridade de Jesus diante de tudo aquilo que esses próprios judeus conheciam. Por isso é uma carta que faz comparação e, ao mesmo tempo em que ela compara, ela mostra a sobreposição de Cristo Jesus quando comparado aos profetas, aos anjos, a Moisés, quando comparado também o seu trabalho, a sua aliança, o seu projeto, o seu testamento com a antiga aliança. Então, o ministério dele, profético, é superior a todos os profetas.
O ministério sacerdotal de Jesus Cristo é superior a todo o ministério levítico. A superioridade da nova aliança frente à antiga aliança de Deus com o seu povo, tudo isso é trabalhado aqui para que esses judeus crentes permaneçam em sua fé. Então vejam o texto que nós lemos, e daqui para frente mais alguns que vamos mencionar, para que com essas informações iniciais você compreenda um pouco melhor também. Nesse ponto, o autor da carta já tratou sobre a superioridade de Jesus sobre os profetas, já tratou sobre os anjos, já tratou sobre a superioridade dele em relação a Moisés, e agora ele trabalha a superioridade do ministério sacerdotal de Jesus, e o autor apresenta de tal maneira que, se compreendido por esses judeus, eles permanecerão. Por isso o texto que começa, o versículo que começa esse tratado, né, sobre o sacerdócio de Cristo Jesus, começa exatamente pedindo, né, convocando, e assim, uma convocação, é um imperativo para que os judeus continuem firmes em Cristo Jesus, não abandonem a sua fé, não deixem de seguir a Cristo Jesus. E é interessante como a gente vê essa possibilidade, né? Eu sei que em teologia a gente acaba discutindo muito se a pessoa pode abandonar a fé, se pode perder a salvação, e parece-me que a gente acaba assumindo uma posição muito mais em função da defesa que fazemos de uma determinada escola teológica do que em função daquilo que a palavra de Deus diz. Ora, teologicamente, se discute se o crente pode perder a salvação ou não. Essa discussão é mais teológica do que bíblica. Porque quando nós lemos a Bíblia, nós encontramos muitas coisas que biblicamente a gente não teria dificuldade. Talvez a dificuldade de compreender toda a sua totalidade, mas não dificuldade de saber que a Bíblia fala sobre isso. Então a Bíblia fala sobre a necessidade do crente perseverar até o fim com Cristo Jesus. Ela fala. Então o crente precisa trabalhar para permanecer. É um esforço pessoal dele. Então, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Quer dizer, guardemos, conservemos a nossa confissão. E se o texto nos é apresentado dessa forma, retenhamos firmemente a nossa confissão no coração e na mente do autor, e esse autor humano aqui não é o responsável pelo que está sendo dito. O Espírito Santo guia o autor naquilo que ele precisa escrever como revelação de Deus para a necessidade daqueles judeus, nossa e de todo o mundo também. Então, conservemos, guardemos, retenhamos, não percamos nem de vista, não abandonemos, guardemos firmemente a nossa confissão. Então o desejo dele é que nada, nem a aparente demora da volta de Cristo Jesus, nem as pressões do mundo, nem as perseguições do mundo, façam com que crente algum abandone, considerando o glorioso ministério sacerdotal do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito pelo contrário, em lugar de perder, o texto recomenda o seguinte: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. E aqui ele já começa a abrir a cortina para a gente vislumbrar as riquezas do ministério sacerdotal do nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele fez por nós como sacerdotes e continua fazendo agora no grande tabernáculo celestial,
ao lado do Pai, Deus Todo-Poderoso, Cristo continua realizando o seu ministério sacerdotal em um aspecto muito importante que nós vamos mencionar lá para frente um pouco. Mas aqui, cheguemos com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça. Isso é interessante você guardar essas duas palavras, né? O que é que a gente alcança? Misericórdia e graça. Porque é chegando em Cristo Jesus. Os judeus cristãos precisavam entender isso, para verificarem que era muito diferente se aproximar do sacerdote Jesus Cristo ou ficar mercê do ministério sacerdotal humano dos levitas, coisa que eles só poderiam alcançar no sacerdócio agora de Cristo Jesus e não mais. Na verdade, nunca puderam encontrar essas coisas no ministério sacerdotal humano terrestre, ligado às coisas daqui da terra, que eram apenas sombras daquilo que viria, e quando essa carta é escrita, essas coisas que viriam, já vieram. É Cristo Jesus. Então, o que significa alcançar misericórdia? Misericórdia está muito associada com aquilo que nós já vivemos, com os nossos pecados, o nosso estado de miséria. Então, nós, em Cristo Jesus, pelo ministério sacerdotal de Cristo Jesus, nós somos levados à presença do nosso Deus, ao trono da sua graça, e alcançamos misericórdia. Misericórdia tem a ver com a nossa vida pregressa, os nossos pecados. Não era exatamente por isso que as pessoas procuravam sacerdotes para oferecer o sacrifício, para perdão dos seus pecados. Então, chegando diante do tribunal, do santuário, do trono da graça, diz o autor dessa carta, a gente encontra misericórdia, a gente acha misericórdia, para que o nosso pecado seja realmente apagado e não mais seja mencionado. É aqui, nesse livro, que Deus vai lembrar o perdão concedido às pessoas e a promessa de nunca mais se lembrar desses pecados. Você só encontra isso no ministério sacerdotal de Cristo Jesus. No Levítico, não. E a segunda coisa que você encontra é graça, para achar misericórdia e achar graça. A graça tem a ver com a nossa vida presente e a nossa vida futura. Então, o trono do nosso Deus, ao qual chegamos por intermédio de Cristo Jesus, que nos leva, ali a gente encontra o tratamento adequado para a nossa vida pregressa. Os nossos pecados são todos perdoados por causa do sangue de Cristo Jesus que nos lava. E ainda encontramos a graça que garante a conservação da nossa fé e do estado em que nós nos encontramos hoje como salvos, regenerados, santificados por Cristo Jesus. Essa graça garante esse estado presente nosso hoje e o futuro, a continuidade, a sustentação, a manutenção disso nós encontramos. Então começamos muito bem a entender o ministério sacerdotal do nosso Senhor Jesus Cristo, os efeitos em sua vida. Em seguida, então, já no capítulo 5, o autor faz questão de mostrar como o ministério terreno, como os sacerdotes realizavam o seu trabalho. Isso está nos versos 1, 2, 3, 4 do capítulo 5. Eles tinham que ser humanos, tinham que ser da tribo de Levi, tinham que ser pessoas realmente humanas para compreender as fraquezas humanas, porque eles, sendo humanos, também compreenderiam, e teriam que ter misericórdia daquele que viesse em busca do serviço sacerdotal para ajudá-los a oferecer o sacrifício e encontrar o perdão de Deus. Então, depois que ele mostra o modo como o sacerdócio humano, terreno,
temporário era realizado, ele mostra a diferença de Cristo Jesus. E uma comparação especial que ele faz, né? No Antigo Testamento, nós temos um nome muito conhecido, né? Melquisedeque, um sumo sacerdote, de que a Bíblia não apresenta a sua origem, né? A sua história, a menção é muito pouca. Ele aparece lá no momento em que Abraão, depois de uma guerra, de uma batalha, em que ele é vitorioso, traz os despojos de guerra, e há um encontro dele com Melquisedeque. Melquisedeque abençoa Abraão. Ora, Abraão era merecedor porque Deus havia escolhido ele. Os méritos não eram da sua fidelidade nem da sua lealdade, mas ele era, a palavra melhor é beneficiário. Abraão era beneficiário das bênçãos de Deus. Deus o escolheu e o abençoou para ser pai de uma grande nação, que eram justamente os judeus. Então Abraão era grande, mas ele reconhece a grandiosidade de Melquisedeque, que o abençoa. Melquisedeque abençoa Abraão, e Abraão entrega os dízimos dos despojos de guerra a Melquisedeque. Aqui no capítulo 5 em diante, Deus vai mostrar que o ministério sacerdotal do seu Filho Jesus Cristo, ele é uma resposta, é a explicação, é o cumprimento daquele ministério de Melquisedeque. Então, Cristo Jesus é o sacerdote, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que apareceu ninguém sabe de onde. Parece não ter genealogia, né? E Cristo não vem exatamente dessa forma, mostrando que ele vem do céu. E, de fato, algumas vezes, Deus se refere a Jesus Cristo: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Jesus diz que ele não vem da terra, ele é do céu, o seu reino é do céu. Ele e o Pai eram uns, né, e são uns. Então, todos os indícios de que o ministério sacerdotal de Jesus Cristo escapava em grande escala aquilo que, de uma forma sombra, o ministério humano falava sobre o ministério de Jesus Cristo. Então, assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que ele disse: tu és meu filho, hoje te gerei. É dessa forma que ele é apresentado. E ao fazer essa apresentação do nosso Senhor Jesus Cristo, o autor dessa carta chama a atenção dos crentes judeus para um detalhe muito importante que nós passamos a mencionar agora. Posto isso, o autor da carta chama a atenção dos judeus para dois problemas que os judeus apresentam. O primeiro está nos versos 12 a 14 do capítulo 5. Aqui, o autor da carta chama a atenção para o fato de que há um problema nesses judeus e eles não deviam, a essa altura da vida, ter esse tipo de problema. Já não são recém-convertidos. Então, o autor faz questão de lembrá-los que, pelo tempo que estão seguindo a Cristo Jesus, não deveriam mais estar vivendo esse tipo de dúvidas, de insegurança. Então, vejam o que o autor diz aos judeus convertidos. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume,
tem os seus sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Esta maturidade espiritual que se espera na vida dos seguidores de Cristo passava longe daqueles judeus e Hebreus, a carta aos Hebreus, chama-lhes a atenção para isso. Vocês já deviam ser mestres pelo tempo que estão seguindo a Cristo Jesus, mas continuam sendo crianças, tomando hoje e amanhã e depois o mesmo leite, porque ainda não tem os ouvidos, o entendimento exercitado para receber o alimento sólido. É impressionante como esse problema não é só nos judeus convertidos, aqui não. Em nossos dias, nós sofremos muito com o despreparo dos crentes. E a gente observa crente que está seguindo Cristo aí há 20 anos, há 30 anos, há 40 anos. E não consegue adquirir maturidade. Tudo indica, né, que há uma repreensão aqui quanto ao modo como esses judeus leem ou ouvem a palavra de Deus. Eles ouvem a palavra de Deus com preguiça. E olha, isso não é um problema desses judeus, é um problema da nossa igreja, das nossas igrejas, no tempo presente que nós vivemos. Quem prega o Evangelho, presta atenção enquanto está pregando no modo como as ovelhas estão recebendo. Nós observamos muitas vezes, enquanto nós pregamos, quanto as pessoas estão ali sem aguentar mais, olham para o relógio, a sua mente não consegue mais se manter atenta. É uma mente preguiçosa de penetrar nas coisas mais profundas do Evangelho. Esta preguiça mental de mergulhar no conhecimento da palavra de Deus condena o crente a ser criança a vida inteira. E aí não vai acontecer na vida desse crente o que o verso 14 diz: mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, olha o exercício aqui, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Olha, eu, se fosse você, prestaria muita atenção no que o autor dessa carta está dizendo. Sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Hoje nós temos um grupo incontável de crentes que não conseguem discernir uma boa e uma má teologia. E agora nem estou me referindo ao crente comum, mesmo aos ditos teólogos, nosso grupo de pastores, há tantas pessoas com tanta dificuldade de entender o que é uma teologia boa e o que é uma teologia ruim, entre o que é uma conduta boa e uma conduta ruim. Então, essas ideias estão aqui, sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. A essa altura, muitas ovelhas minhas já deveriam ser capazes de olhar para um texto, olhar para um vídeo, ouvir um áudio e pelo sentido exercitado de estar há tanto tempo ouvindo pastor batista comprometido com a palavra de Deus, com a teologia clássica, eram para ter capacidade de identificar uma teologia boa e uma teologia ruim. Mas se teologia é difícil, esse texto também fala para discernir o bem como o mal. Então vamos deixar a teologia de lado? Então nós já éramos para sermos mestres na capacidade de discernir aquilo que é bom e aquilo que é mal. Um comportamento adequado para o crente e um comportamento inadequado para o crente. Mas muitos ainda não avançaram, continuam sendo crianças. A criança não consegue olhar o seu espaço e verificar, bom, esse não é um ambiente para ficar pulando, andando. A criança não tem isso, mas o adulto deveria ter.
Mas o sentido cristão aqui é de que este crente não adquiriu isso ainda. Por isso, as repreensões são as mesmas. A gente se cansa de dizer as mesmas coisas. A gente não se cansa no sentido ministerial. A gente vai continuar dizendo, dando o leite, mas a gente gostaria de dar comida sólida, porque também eu gosto de comida sólida. Mas muitos crentes nos obrigam a ficar no leite. Leite é para criança. Nós já comemos churrasco, carne, boa. Então a gente avança. Na vida cristã também. Então o autor dessa carta aproveita para dar essa chamada aqui nesses judeus. E o outro ponto, encerrando assim a nossa reflexão, é que uma outra coisa que estava acontecendo e que ele chama a atenção é que, em função dessa criancice espiritual, os judeus pensavam em desistir. Então, no capítulo 6, o autor reserva um momento para falar sobre a situação daqueles que retrocedem. O crente não deve retroceder jamais. O primeiro texto que lemos foi para que nós retenhamos, quer dizer, conservemos a nossa confissão. Eu vou confessar Cristo Jesus como meu Salvador até o fim da minha vida. Então, guardemos a nossa confissão. Eles estavam a um passo de voltar atrás e são repreendidos. Aqui no capítulo 6, versos 4, o autor diz assim: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Então o autor está falando de coisas que esses judeus haviam experimentado. Mas ele continua, e recaíram, quer dizer, voltaram atrás. O autor diz, de novo crucificaram Cristo Jesus. E é praticamente impossível que outra vez sejam renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Antes de pensar em abandonar a sua fé, ou de conservar a sua fé, mas voltar às atitudes e às condutas inadequadas para a fé em Cristo Jesus, considere isso. É muito interessante que daqui o autor usa a figura da chuva que cai na terra. E essa terra que recebe a mesma chuva, em uma parte da terra, ela dá semente boa para se comer. E outra, ela dá espinhos e abrolhos. Isso está a partir do verso 7. Eu vou fazer a leitura. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição. O seu fim é queimado. Então o autor mostra que assim como Deus derrama chuva sobre a terra, é a mesma chuva que cai em diferentes regiões. E uma terra que recebe aquela chuva, ela produz alimento bom para aquele que semeou. E outra terra que recebeu a mesma chuva, produz espinhos. E ele está dizendo que Deus abençoa aquela que produz semente, que dá comida ao semeador, e Deus condena aquela parte que dá espinhos e abrolhos. Então é claro que aqui a gente observa a possibilidade dessa queda espiritual, desse abandono de fé. O autor trabalha com aconselhamento e com conteúdo para que isso não aconteça de forma nenhuma. Então, ele mostra que Deus, que não é injusto, para se esquecer da vossa boa obra e do trabalho da caridade que, para com o seu nome, mostrastes enquanto servistes aos santos e ainda servis. Algumas vezes pessoas leem esse texto e mostra aqui que um grupo parece que caiu na fé. Paulo está repreendendo aqueles que apresentam uma certa possibilidade de voltar atrás. Tanto que depois de dizer isso, o autor dessa carta, e na verdade não sabemos quem é,
Diz assim: mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para completa certeza da esperança. O texto não diz que um grupo caiu da fé, mas o autor está dizendo que a pessoa pode voltar atrás. E essa volta atrás é considerada como essa terra condenada por Deus, repreendida por Deus, que recebeu a chuva, mas em lugar de dar semente ao semeador, ela produz espinhos e abrolhos. Então é uma terra repreendida. Como é repreendido e condenado aquele que, tendo experimentado e recebido a palavra que dá vida, que gera um novo nascimento em Cristo Jesus, e na verdade esta pessoa não apresentou, não se esforçou também, não respondeu com fé à palavra, à chuva de bênçãos que caiu sobre a sua vida, o seu coração, a sua mente, esta pessoa é reprovada por Deus. Queridos irmãos, diante de tão grande ministério sacerdotal, do que Cristo fez em nosso favor, para nos transformar em salvos, regenerados, novamente nascidos, santos, filhos de Deus amados, perdoados, diante de tão grande ministério, guardemos com firmeza a confissão da nossa fé. Haja o que houver. Nem problemas internos, a nossa própria expectativa sobre a fé, o que Deus vai fazer, e nem as pressões externas, as zombarias, as perseguições, nenhuma dessas duas coisas, uma dentro e outra fora da gente, nenhuma delas influencia a nossa vida a tal ponto de considerarmos a possibilidade de voltar atrás. Nós oramos para que esse período de distanciamento forçado não se associe às pressões externas e internas que alguns crentes têm para não voltar mais ao redil de Cristo Jesus. Enquanto a gente está longe, o diabo tem semeado, que já vinha fazendo isso há tempo, semeado uma mensagem diabólica, própria dele mesmo, de que nós não precisamos de igreja local, nós não precisamos de um templo, nós não precisamos de nada disso para servir a Deus. Se você quer se assemelhar aos judeus, crianças ainda na fé, e que pensavam em voltar, fique à vontade. Mas a orientação bíblica aqui é de que você conserve, guarde com carinho, com segurança, a sua confissão de fé que recebeu no momento em que você compreendeu quem é Cristo, sumo sacerdote, o que ele fez e continua fazendo. Diferentemente dos sacerdotes levíticos, que a sua esfera de trabalho era terrena e o seu trabalho era temporário, o objeto do seu sacrifício era um animal e só servia para aquele momento, nós temos o nosso grande sumo sacerdote Cristo Jesus, que ofereceu-se a si mesmo por ser santo. E hoje continua realizando o seu ministério sacerdotal porque ele intercede por nós. Ele é o nosso grande intercessor, o nosso grande ajudador. É perda de tempo para Satanás nos acusar diante do Pai, porque hoje temos um sacerdote que intercede por nós. Lembra do que ele disse a Pedro? Pedro, Satanás pediu para cirandar contigo, mas eu clamei ao Pai e você foi poupado disso. Que Deus abençoe a nossa vida, a nossa fé, nos dê força e sabedoria para guardarmos aquilo que temos confessado até hoje, para a glória de Deus e para o nosso caminhar seguro em Cristo Jesus. Amém. Nós vamos orar ao Senhor e depois da oração cantaremos um hino, encerraremos o nosso culto cantando um hino do nosso cantor cristão. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus e Pai, nós adoramos o Teu santo nome e Te agradecemos pela bênção do ministério sacerdotal exercido por Cristo Jesus
em nosso favor. Pai, nós reconhecemos, pelo que a Tua palavra diz sobre nós mesmos, que nós somos imerecedores. O que somos, o que temos recebido, é fruto da Tua graça maravilhosa, que é dirigida por Ti mesmo em nossa direção para nos abençoar, nos guardar, nos proteger, nos conservar. E nós Te agradecemos pelo que Tens feito através de Cristo Jesus, o Teu amado Filho, o nosso Deus Salvador, Jesus, em nome de quem nós Te agradecemos. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo do Senhor sejam conosco hoje e sempre. Amém. Queridos irmãos, nós vamos cantar o hino encerrando o nosso culto, lembrando apenas, nesse momento, que nós temos um culto hoje, às 19 horas, aqui mesmo no YouTube, e durante a semana temos no Facebook as nossas lives, naquele encontro das 3 horas, o conhecido Pão das 3. Convidamos todos os queridos irmãos e amigos a participarem conosco todos os dias, às 3 horas no Facebook, exceção de quarta e domingo, e quarta-feira às 20 horas no YouTube e domingo às 10h30 e às 19 horas. Cantemos ao Senhor, tenham todos uma boa noite, um grande abraço, um bom descanso a todos. Amém.